Bom dia, boa tarde, boa noite a quem possa interessar. Não sei que horário que vocês vão estar vendo esse vídeo. E a questão é a seguinte: eu era funcionário da empresa Seja Fibra, Caraguatatuba, entendeu? E eu estava tendo um problema do túnel de carpo na mão direita, onde no trabalho eu estava tendo dores insuportáveis na mão que estava me dificultando trabalhar. E junto com isso estava sentindo uma pressão no braço aqui atrás e uma pressão forte no ombro aqui, entendeu? Que já estava dessa dor aqui, ó, parecia algo que estava subindo para cá. Pois bem, um belo dia, no dia 10 de dezembro de 2024, eu procurei uma clínica em Caraguatatuba, uma clínica neurológica, pela Unimed, e aí eu entrei em contato com um doutor, que eu não vou poder falar o nome dele aqui agora, entendeu? E o mesmo pediu que fizesse exames de eletroneuromiografia, que é a questão do punho, e junto fizesse uma ressonância magnética da coluna cervical, porque ele disse que esses problemas que eu estava tendo da mão podia ter a ver com a coluna. Pois bem, eu fiz esse exame, levei para ele posteriormente, né? Laudo, imagens da tomografia. E aí o mesmo disse que eu estava com um problema na coluna, né, na cervical, por isso estava tendo radiação no braço e tal, né? E que segundo as imagens que o laudo ele reteve o laudo com ele, né? Nem ele leu e guardou. E aí ele mostrou as imagens para mim, a questão da coluna, tal, que segundo ele eu tinha uma hérnia de disco na cervical, onde o mesmo recomendou, né? Não deu nenhuma outra pressão, mas recomendou cirurgia imediata. Que, segundo ele, meu problema era grave, entendeu? E que se eu não fizesse cirurgia ia ter problemas de mobilidade, problema de visão, até problema do sentido sexual, etc e tal. E não deu outra opção que não fosse a cirurgia, né? Aí ele foi todo solícito, né, mostrou a mão dele, disse que ele mesmo fez a cirurgia de túnel do carpo da mão dele e tal. Aí ele mostrou lá um esqueleto que ele tem lá, ele mostrou, ó, você está com problema aqui, aqui, nessas vértebras aqui, e aqui vai ser colocado uma pecinha, ele mostrou lá, isso aqui é uma pecinha, um cage, né, e vai resolver o seu problema, uma coisa trivial, rápida, isso aí eu tô cansado de fazer, aquela coisa toda, e vai resolver o seu problema. É só assim que a gente vai conseguir resolver o seu problema. Ah, beleza, né? Tudo bem. Se o senhor é um médico, o senhor está dizendo isso. E aí, como é que a gente faz? Ele falou: pode ficar tranquilo, você não vai gastar com nada, entendeu? O transporte, ida e volta, a internação, a cirurgia, tudo vai ser feito pelo convênio. Tá? Você pode ficar tranquilo. Eu falei: beleza, então, né? O senhor quer fazer? Vamos fazer. Aí eu falei: então, se o senhor assina essa guia para gente, que o senhor está concordando com a necessidade da cirurgia, pra gente dar andamento. Aí pegou, me deu. Falei, isso aqui é só uma guia de consentimento, que eu concordo fazer a cirurgia e tal, que o senhor falou que é necessária, aquela coisa toda, é isso, é isso. Aí eu peguei, assinei, ele pegou, guardou na gaveta dele. Aí a partir daí começaram os preparativos para a cirurgia, exame de sangue, outros exames que ele pediu lá, né? Enfim, no dia 15 de fevereiro de 2025, eu entrei para fazer a cirurgia na Unimed. Quando eu cheguei na portaria, a recepcionista que estava lá falou: o senhor vai fazer a cirurgia da coluna cervical, tal. Aí fez as perguntas básicas, se eu tomava algum remédio controlado, se eu tinha hipertensão, etc, etc, etc. Essas coisas triviais que são questionadas antes da operação, né? Aí tudo bem, respondi o questionário e tal, e fiquei aguardando. Aí foi feita a cirurgia no dia 15, né? E no dia 16, às 9h20, entre 9h20 e 10 horas da manhã, eu saí do hospital. Tá? Eu estava com o curativo no pescoço e o curativo da mão. A partir daí, começou o meu martírio. Por quê? O médico me deu 15 dias de atestado pós-cirurgia, né? E
como, perguntando a outros médicos, eles me disseram que uma cirurgia dessa magnitude, eu não poderia ter saído no dia seguinte, eu teria que ficar pelo menos 6 meses afastado e teria que usar colar cervical por pelo menos 30 dias. Pelo menos. O recomendado seria 90 dias colar cervical, certo? Enfim, com 15 dias eu voltei a trabalhar, né? Só que no dia, veja bem, dia 15 mais 15 dias, dia 30. Então eu teria que estar voltando dia 1º, tá? No dia 27 eu voltei lá, né? Eu tava com uma, não, eu fiz um raio-x, né? Da cervical, que eu tinha pedido e levei para ele. Aí ele perguntou, como é que você tá? Eu falei, eu tô com dor assim, meio dificuldade e tal. Ele falou, não, você tem que, não pode se entregar, tem que fazer um pilates. E aquela coisa, não tocou no assunto de fisioterapia, entendeu? Só falou que eu tinha que fazer pilates. E aí perguntou se eu estava trabalhando, eu falei que estava. Ele falou que eu tinha que maneirar, ir devagar, né? Procurar não carregar muito peso e tal, e que as coisas iam se resolver. Tudo bem. E eu continuei trabalhando. Só que a dor aumentando, os problemas aumentando, falta de mobilidade. Aí tive problemas de direção, que eu bati o carro porque eu não consigo virar o pescoço muito mais do que isso, entendeu? E eu fui professor de dança, então eu tinha muita mobilidade no pescoço, porque a gente sempre faz exercício, né? Encostava quase que a orelha no ombro, ó, agora, a dor, esse lado, entendeu? Então, aí eu comecei a pesquisar. Aí pessoas perguntavam, você fez cirurgia? Fiz, assim, com quem? Fulano de tal. E aí já começou. Não, aí um dos clientes que a gente atendeu, falando da minha situação, de como aconteceu, ele falou, você foi operado por fulano de tal? Bateu em cima. Eu falei, fui por quê? Aí ele já foi lá, pegou uma bolsa da Multimagem, cheio de imagem, de ressonância. Falou, eu fiz com esse cara aqui, 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 tô com um problema na bacia, tô com um problema nisso, diz aquilo outro. Beleza. Foi comentado no salão da minha esposa, onde ela trabalha, esse assunto também e o nome do indivíduo. Cara, pasmem, mais de 3 pessoas relataram problema de cirurgia com esse cara. Mais de 3, certo? É, Aí fui consultar com outro médico, né, que já tinha me falado toda essa questão do colar cervical, do procedimento e tudo mais, e olhando as radiografias posteriores e a ressonância magnética posterior, falou: olha, isso aqui que foi feito não é o que disse que foi feito, não tem cage nenhum aqui. Tá? Isso aqui foram os espaçadores que foram colocados aqui em 4 vértebras, sendo que o seu problema maior era numa vértebra só, não era hérnia, era uma profusão, tá? Que poderia se tentar resolver com um tratamento conservador, através de infiltração, fisioterapia e outros métodos não invasivos que poderiam resolver o meu problema sem ter que fazer uma cirurgia. Tá? E aí, eu tive outros problemas de ortopédicos na coluna, porque segundo o médico que eu passei depois, ele falou que o que foi feito na minha coluna ia afetar toda a biomecânica da minha coluna cervical, da minha espinha cervical, entendeu? E outros problemas poderiam ocorrer, como ocorreram. Tá? Estou com um problema na lombar e tudo mais. E segundo o médico que eu passei, falou: o médico que te tratou no começo teria que ter visto sua coluna como um todo, não só a parte que interessava. Entendeu? Porque isso aqui tem toda a pinta de uma coisa que foi feita sem necessidade para ter acesso a lucro. Aí eu já comecei a ficar preocupado, comecei a pesquisar, 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 e realmente, o que foi dito que foi feito na minha coluna, uma incisão daqui até aqui, não sei se dá para ver. Vamos lá, aqui, ó, daqui até aqui, certo? Segundo esse médico, essa incisão é horrorosa, não deveria ter sido feito dessa forma. Teria que ser uma incisão menor, entendeu? E feito de outra forma. Aí eu comecei a correr atrás. Aí no dia 6 de agosto, se eu não me engano, de 25, eu fui inquirir esse cara. Não lembro se foi dia 6 de agosto ou de julho, mas por aí. Enfim. Aí fui perguntar, fui inquirir ele. Falou: olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Entendeu? Tô com problema, eu vim aqui para resolver um problema, tô com 3.
certo? E aí? Aí ele falou: veja bem, senhor André, se um piloto sai de avião de São Paulo para o Rio, o avião cai, a culpa é de quem? Aí eu falei: doutor, a primeira coisa, nós não estamos falando de voo de avião. E outra, num caso desse, o piloto também morreria. Não é o seu caso. Eu estou cheio de problemas, não estou conseguindo trabalhar direito, e o senhor tá aí. Teve acesso ao seu lucro. Pasmem, R$ 89.000 foi essa cirurgia pela Unimed, certo? Então, assim, fica claro que o procedimento deste indivíduo não foi para melhorar a vida do paciente, e sim para ter lucro, para obter lucro. Então, esse indivíduo não é um médico, esse é um mercenário na medicina. Por quê? Ele interfere na vida das pessoas para ter acesso a lucro, entendeu? Depois se faz de coitado. Depois disso, eu fui lá outras vezes, entendeu? Fui bem incisivo com ele, falei um monte de verdade na cara dele, um monte de palavrão, entendeu? Na situação que eu tava. E aí ele fez um laudo, né, dizendo que eu não podia mais trabalhar, que ele recomendava a aposentadoria e que eu teria que passar por um tratamento psicológico porque eu estava tendo comportamentos antissociais, violentos antissociais, pelo que eu falei, do que eu falei para ele, né? E aí, posteriormente a isso, eu fui procurá-lo de novo para que ele fizesse um laudo com um tempo mais estendido para eu poder pleitear alguma coisa do INSS. Ele falou que não ia me atender, pela forma que eu tratei ele anteriormente. Aí, né, ele não estava, eu voltei e depois voltei lá de novo na clínica, um dia de manhã, e ele não estava. Quer dizer, estava, mas fez de conta que não estava. E aí a secretária dele me atendeu, falou: "Ah, você quer marcar?" Eu falei: "Não, nem fala para esse indivíduo que hora que ele vai estar aí, a partir das 10 horas. Até que horas? Até umas 4 da tarde, beleza." Aí eu falei para ele: "Ele é um safado, um pilantra, um vagabundo, certo? Esse safado merecia tomar uns tiros no meio dos cornos, esse corno." Entre outras coisas que eu falei que não convém dizer aqui, né? Mas foi isso. Quando foi 3 horas da tarde, encostou uma viatura na porta da minha casa, da Polícia Civil, três agentes da Polícia Civil, sendo que um já de pistola na mão, já tipo assim, viemos para meter o pé, entendeu? Aí como eu saí lá fora, na tranquilidade, eu não saí, eles acharam que talvez ia, né, neguinho, de periferia, assalariado, deve ser aqueles, né, vagabundinho padrão. Achou que ia sair, não, senhor, ai, senhor, não foi assim. Não, eu cheguei e falei pra ele, ó, falei isso, e isso, entendeu? Aconteceu isso e isso. Ah, você ameaçou de morte. Não, não ameacei de morte. Eu não falei, vou matá-lo. Eu falei que era um vagabundo safado que merecia tomar uns tiros nos cornos, entendeu? A daí, pra dizer, vou matá-lo, tem uma diferença. Mas os caras fizeram uma pressão, falaram que queria entrar, eu falei que não ia entrar, falaram que ia voltar no outro dia com o mandado do juiz. Eu falei, esteja à vontade. Você pode vir amanhã com o seu mandado, aí você entra. Agora você não vai entrar. Aí o outro já guardou a pistola, já o papo já mudou. Ah, então você vai na delegacia? Eu falei, agora. Falou, não, amanhã. Falei, então amanhã, 8 horas da manhã, eu tô deixando meu filho, umas 8h15, 8h20 no máximo eu tô chegando lá. Falou, não, 9 horas. A gente acabava de 9 horas. Beleza, no outro dia, 9 horas eu estava lá. Aí conversei com o agente, né? Ele foi fazer a oitiva do que tinha acontecido, eu falei o que aconteceu, entendeu? Falei dos agentes que vieram em casa, e inclusive o cara que estava fazendo a oitiva era o cara que estava de pistola na mão. Sabe, que eu não reconheci, eu não prestei muita atenção. Aí ele falou, mas era eu, pô. Eu falei, então, como é que você chegou assim na minha casa? Vocês foram lá na clínica dele averiguar, porque a secretária do cara falou que eu estava armado e com mais dois indivíduos lá fora, sendo que eu fui sozinho, entendeu? E incrível que dentro da recepção dessa clínica tem uma câmera com captação de áudio e lá fora tem duas câmeras que dá de frente para a clínica. Então, dava perfeitamente para saber o que eu falei e dava perfeitamente para saber se eu estava acompanhado ou não. Os caras não foram lá pegar essas provas. Eles vieram direto de casa tentar me intimidar, certo? O que me leva a crer que não foi uma denúncia comum. Os caras são amigos pessoais desse indivíduo, né? E é o seguinte, gente. E eu estou passando por essa dificuldade porque agora eu não estou trabalhando, o INSS não está me pagando, entendeu? Aí estou judicializando tudo isso e eu sou daqui de Caraguatatuba, tá? E eu sei que talvez isso chegue a muitas pessoas aqui de Caraguatatuba e conversando com outros médicos, eles falaram que esse indivíduo ele prescreve cirurgia a rodo, tá? Para
né, visando lucro, não visando o bem-estar do paciente, e que esse mesmo médico já teve vários relatos de problemas de pessoas que saíram de cirurgia com esse indivíduo, certo? Inclusive, né, um caso que ele me contou em off que chegou para ele, de um rapaz que é porteiro de condomínio, que operou com esse cara a lombar, né? Ele não resolveu o problema dele e ainda atingiu o nervo que tem a ver com a parte sexual, ou seja, o rapaz não tem mais ereção. Um rapaz novo, de 20 anos, casado há pouco tempo, onde ele está passando por essa situação e a mulher dele está querendo se separar, porque, né? É tipo um homem inútil. Não vai satisfazer sua mulher sexualmente, não vai ter filhos, né? Por causa do quê? Por causa de um indivíduo que se acha no direito de interferir na vida das pessoas para ter lucro. Entendeu? Inclusive, na outra vez que eu fui lá na clínica, que ele sabia que eu ia lá, que eu falei que iria, tinha um jagunço, né? Esses leão de chácara, porteiro de boate, cara grande, forte, nariz quebrado tal, né? Imponente. Aí eu cheguei desse bicicleta, quando eu fui, chego para entrar na clínica do cara, esse cara entrou na minha frente de boa, falou: ah, você é fulano de tal? Sim, fulano de tal. Ah, o doutor fulano não falou que não vai te atender, que não tem mais relação médico-paciente com você, entendeu? E para você procurar seus direitos. Eu falei, mas eu estou procurando meus direitos. Eu só vim aqui para ele refazer o laudo que ele fez, com outra data, só isso que eu quero. Ele não vai, não, mas não quer ver e tal. Aí começou a fazer uma pressão, uma provocação, né? Porque segundo o que deve ter passado para ele, não, o cara é marrento, tal, ele vai tentar. E aí eu percebi que tinha uma loira, né? Tipo uma prostituta que estava junto com esse cafetão, que estava para lá e para cá, rodeando a gente com o celular na mão. Ou seja, aí eu olhei na vitrine no vidro da clínica e tinha, sabe, uma silhueta assim, tipo, alguém que estava olhando pro lado de dentro no vidro, que provavelmente era o tal médico, né? E aí eu prestei atenção naquela situação e falei, ah, tá. Ele está tentando criar uma situação onde eu vou querer forçar a entrada no lugar, esse cara vai querer me barrar, a gente vai acabar brigando aqui, e aí essa puta aqui, essa prostituta que tá aí com esse celular, vai querer gravar a situação de modo a dizer que, né, que qualquer coisa que acontecesse ali, porque provavelmente o cara também estava armado, porque tinha um volume embaixo da camisa, de repente, num desentendimento pra cima do cara, esse cara podia atirar em mim, aí alegar legítima defesa, a puta ia estar lá com o celular para gravar aquilo que lhes interessava, para tentar né, corroborar a história, o cenário. Só que aí eu percebendo isso, eu falei, tá bom, né? Mas eu não posso falar com ele. Ele falou, não, porque é clínica particular. Eu falei, tudo bem. Então tá certo, você tá certo. Ele via as contas e saía andando. Aí quando eu olho para trás, essa sujeita, né, todo jeito de prostituta, sentado do lado dele, falando um monte na cabeça do cara e o cara meio que se explicando. Ou seja, realmente eles estavam querendo criar uma situação onde eu ia sair como o vilão da história. Só que aí não deu certo, né? Não deu certo, porque eu percebi antes. Então, assim, você que está assistindo esse vídeo, que é de Caraguatatuba, que fez cirurgia neurológica pela Unimed e teve problemas, comenta aí para mim, cara. Comenta quem é você, de onde você é, qual o seu problema e qual médico que foi. E nós vamos cruzar as informações para saber se é o mesmo. E eu vou te dizer se é o mesmo. Por quê? Eu estou movendo uma ação contra esse cara e assim, tem muita gente que teve problema pós-cirurgia desse cara. Muita gente, certo? Onde o mesmo ainda fala para mim que operava nos Estados Unidos, que operava na Europa, entendeu? E ia procurando, o cara só opera pela Unimed, não aceita mais nenhum convênio, entendeu? Aí no fisioterapeuta falou que todos que vêm da mão desse cara vêm com problema grave, de médio para grave, nunca é uma coisa simples, entendeu? Outros médicos, outras pessoas. Então, assim, se você teve problema neurológico, pós-cirúrgico, e você é de Caraguatatuba e foi operado pela Unimed, meu, entre em contato comigo, cara. Põe nos comentários aí. Vamos ver se é tratamento. Se trata, vem comigo, vamos fazer uma ação conjunta, porque esse cara tem que ser parado. Porque esse cara, ele não é um médico, ele é um mercenário dentro da medicina. Um cara que destrói vidas em função do lucro. E depois se põe como vítima. E depois tenta buscar situações para tentar reverter a história. Entendeu? Então, assim, se você se identifica, se você teve problema
entre em contato, diga o nome do médico em off, no meu privado, e eu vou dizer para você se é o mesmo. E aí vem comigo, cara. Vamos fazer, vamos juntar nessa ação e vamos parar esse cara. Esse cara tem que ser parado, porque não é de hoje que isso acontece, tá? De todas as pesquisas que eu fiz, infelizmente eu não posso falar o nome, não posso falar a clínica, entendeu? Porque a nossa lei é uma merda que defende vagabundo, defende quem não presta. Entendeu? Inclusive, esse cara fez um BO contra mim, como se eu tivesse ameaçado ele de morte. Eu estou tendo que pagar R$ 1.000 para não levar isso adiante. Tá? É, conselho do advogado, porque aí eu vou perder minha primariedade, aquela coisa toda. Não sabe o que vai dar lá no final, até porque dizem que a esposa desse indivíduo é advogada. Então, né, aí conhece promotor, conhece o pessoal lá dentro, tem uns trâmites, né, rolam, né? Então fica difícil. Então esse cara tem que ser parado com provas, com pessoas reais e ser processado, entendeu? Porque o CREMESP também é outro que protege esse tipo de gente, porque senão esse cara não estaria mais exercendo, porque esse cara é um canalha, um mercenário da medicina pela Unimed. Vocês entendem isso? Então, gente, é o seguinte, tá aí meu depoimento, tá aí minha situação. Tá? Hoje nós não estamos trabalhando, eu mesmo minha esposa está trabalhando sozinha, nós não nos sujeitamos a pegar Bolsa Família, Vale Gás, Vale isso e aquilo outro, nada disso, certo? Entre outras situações. Então, por favor, se você se identifica, se algo parecido com você acontecer em Caraguá, entre em contato, manda no meu privado, nome e situação. Eu vou te dizer se é o mesmo. E se for, vamos processar esse cara. Ele já tá, o processo já tá sendo dado início. Mas quanto mais pessoas chegar, mais vai ser viável a gente parar esse indivíduo. Porque esse aí é um assassino de vidas. Tá? Porque quem está na situação que eu tô, não podendo trabalhar, não podendo fazer nada, certo? Eu fui mandado embora da empresa que eu trabalhava, entendeu? Onde a mesma entrou em contato com o médico, aí pegou o laudo com ele, coisa que não poderia, entendeu? Tipo assim, para tirar o da empresa fora, né, para não dar a questão da estabilidade e tudo mais, mas isso é outra coisa que também está sendo resolvida em um processo judicial, tá bom? Então, assim, se identifica, aconteceu o problema, entre em contato, dá um nome, no privado, entendeu? E eu vou te dizer, e a gente vai tentar parar esse indivíduo, certo? É isso.